Olá, muito bom ter você aqui. No programa de hoje vamos conversar sobre o acordo firmado entre o Ministério Público de Minas Gerais e o município de Araxá para regularizar a prestação do serviço de acolhimento institucional a pessoas idosas. A nossa convidada, que participa de forma remota, é a promotora de justiça em Araxá, Mara Lúcia Silva Dourado. E aqui no estúdio eu tenho a companhia de Marcela Giovana Nascimento de Souza, diretora-presidente do SEMAIS, uma organização da sociedade civil com a missão de conectar pessoas e instituições. Eu agradeço muito a presença de vocês, é um prazer recebê-las aqui na TV MP. Doutora Mara, quais foram então os problemas que foram detectados no serviço de acolhimento a pessoas idosas aí em Araxá? Olá, Cristiane. Aproveito o ensejo para cumprimentar a Marcela, com quem eu tenho a honra de dividir essa entrevista. E aqui em Araxá, nós tínhamos duas irregularidades graves nessa área do serviço de acolhimento institucional da pessoa idosa. O serviço de acolhimento institucional, ele é de obrigação do município. E o município ele pode cumprir essa obrigação de forma direta, ele tendo a sua instituição, ou ele cumpre de forma indireta, fazendo parcerias com organizações da sociedade civil. Num outro ponto, nós temos o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que é um órgão que todo município deve ter, e cuja uma das responsabilidades é a gestão do Fundo Municipal do Idoso, aquela conta bancária para onde pessoas físicas e jurídicas podem destinar doações, destinar aquele valor que pagaria o imposto de renda para esse fundo. E aqui a gente constatava duas irregularidades. A primeira é que o município não tinha o serviço de acolhimento institucional e nem fazia parceria com as organizações da sociedade civil. De outro lado, o Conselho do Idoso utilizava os recursos do Fundo Municipal para financiar esse acolhimento pelas organizações da sociedade civil. Então, o município não cumpria a sua obrigação e o Conselho do Idoso usava indevidamente esse recurso do fundo, que não pode ser utilizado para uma política pública de caráter permanente, como é o acolhimento institucional. Diante disso, a promotoria, então, instaurou um procedimento administrativo, sentindo dificuldade no diálogo com o município, levou a situação até o Compor, o nosso centro de autocomposição, que viabilizou, então, o diálogo, e contando com a expertise do Centro de Apoio Operacional às promotorias de defesa da pessoa idosa, nós conseguimos construir um acordo que resultou na regularização dessa situação. O que foi firmado, então, nesse acordo? Nesse acordo, o município assume o compromisso de criar a política pública do acolhimento institucional. Então, ele tem 6 meses para, no seu plano municipal de assistência social, inserir essa política pública. Na sua lei orçamentária, né, já constar a previsão de recursos que serão investidos para a implementação desse serviço. Quanto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa, houve o compromisso de que, de forma gradativa, ele deixará de utilizar o fundo municipal para o custeio dessa política pública. Então, agora em 2024, apenas 70% do fundo serão utilizados no custeio, né, das vagas atualmente existentes. Em 2025, esse percentual cai para 60%, em 2026 para 50%, até que em 2029 o município assumirá de forma integral o custeio dessa política pública. Marcela, quais são os principais desafios enfrentados pelas instituições de cuidados para idosos para garantir uma infraestrutura adequada e cumprir o Estatuto do Idoso? Quais são essas dificuldades? Cris, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer, doutora, dividir essa mesa com a senhora, encantada e feliz enquanto organização da sociedade civil, estar diante de uma promotora que firma um acordo tão importante e que ele possa ser exemplo para outros municípios do nosso estado e, quiçá, fora do nosso estado.
Então, o maior desafio das ILPIs que se encontram no momento é entender que essas instituições são instituições de garantia de direito. Não é uma instituição para o velhinho bonitinho ou para o velhinho carente. É direito. Nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos obrigações diante desse estatuto. E os maiores desafios sempre é referente à questão financeira, né? De quem é esse parceiro, quem ajuda nessa manutenção. Nós temos que ser gratos, principalmente aos vicentinos, à Sociedade de São Vicente de Paulo, que no nosso estado tem uma história aí de cuidado às pessoas idosas frágeis que necessitam de abrigo, mas ao mesmo tempo é necessário que os municípios, né, e até mesmo, falando de uma instituição da qual eu sou, que a gente acredita que primeiro, segundo e terceiro setor precisam caminhar juntos, é necessário que se entenda que o município precisa colaborar e parcerizar com essas instituições e assumir o seu compromisso, assim como a doutora falou, porque está ali na LOAS a obrigação, né, do município referente a essa pessoa, mas também que as empresas possam compreender que esses lares são lares de qualidade, de atendimento, de que existe hoje profissionais capacitados, formados para estar nesses lares, e a sociedade civil, de compreender muito mais do que um lugar asilar ou fim para a pessoa idosa. Mas, Marcela, faltam profissionais gabaritados para lidar com esse público? Cris, nós aprendemos, né, a marra que vamos envelhecer ou que já envelhecemos. Em 2030, né, o Brasil tem uma população imensa de pessoas idosas. Então, hoje, as universidades elas já estão mais atentas para isso. A gente já tem cursos, né, voltado muito aí para o cuidado de idoso ou curso técnico de enfermagem que tem essa atenção. Mas o que realmente falta é o reconhecimento e a valorização desses profissionais. Porque uma vez que esses lares eles não têm parcerias ou eles não têm apoios financeiros ou se acredita que é um lar para o vulnerável ou para a pessoa sem direito, qualquer coisa vale. E essa mudança já chegou. Não é qualquer coisa vale, como a doutora mesmo trouxe do acordo. É necessário que se tenha um investimento, é necessário que se tenha políticas que tragam a manutenção e a continuidade desse atendimento e que esses profissionais possam ser bem remunerados. Porque eu vou ser muito sincera com você, Cris. Com certeza o atendimento em muitos lugares por esse interior de Minas é feito com muita qualidade, com pessoas que acreditam no trabalho e acreditam nesse cuidado da pessoa idosa. E melhor do que isso, não é mais o asilo, o lugar onde a pessoa é colocada para o fim. Hoje a gente fala de lar de idosos, a gente fala de vida, a gente fala de investimento, de continuidade. Visto que a gente tem hoje aqui em Belo Horizonte, em muitos lares de idosos, pessoas com mais de 100 anos de idade. A gente faz agora a nossa primeira pausa, é muito rápida, não saia daí. TVMP, canal do Ministério Público de Minas Gerais. Debates, entrevistas, informação, educação, conhecimento e muito mais. Um canal para tornar ainda mais transparentes as ações do Ministério Público de Minas Gerais. A TVMP vai interligar as cidades mineiras com inovação, interatividade, tecnologia e criatividade. Um canal que chega com a identidade de Minas. 24 horas no ar, para levar até você informação sobre temas e áreas de atuação do Ministério Público de Minas, que fazem parte do seu dia a dia. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje o assunto é a regularização do serviço de acolhimento institucional a pessoas idosas em Araxá, no Triângulo Mineiro. Doutora Mara, quais são os principais investimentos necessários para regularizar o serviço aí em Araxá? Bom, não é possível ainda falar em valores, já que o acordo ele está começando a ser cumprido, né? Então, o município está naquela fase de fazer o levantamento de custo da população idosa, né, que necessita desse serviço,
para que então faça a inclusão desses valores na sua lei orçamentária. Mas eu acho que é possível falar que dentro da leitura que nós fazemos nas instituições do terceiro setor, que hoje cumprem esse papel, executam esse serviço, nós temos aí um custo anual entre as duas instituições que totalizam aproximadamente 150 vagas, na casa dos 4 milhões e meio. Então, é um valor significativo, mas, repito, o município está na fase inicial do cumprimento do acordo, né, com a elaboração do diagnóstico, levantamento do custo para inserção na lei orçamentária. E acho importante também, Cristiane, falar que o acordo ele foi além do serviço de acolhimento institucional, pensando em tudo isso que a Marcela falou, né, do direito da pessoa idosa. Então, o acordo ele prevê também que no prazo de 1 ano, o município implantará o serviço de centro-dia, que é mais um equipamento da assistência social, voltado para o fortalecimento do idoso, orientações em diversas áreas, fortalecimento da própria família, com o objetivo de evitar o acolhimento institucional. É fato que as instituições que executam esse serviço fazem um serviço extremamente louvável, importante, necessário, mas o ideal é que o idoso consiga viver no seio da sua família. Esse é o grande objetivo e nós conseguimos contemplar a criação desse equipamento no acordo firmado com o município de Araxá. Doutora Mara, que tipo de suporte está sendo oferecido a esses idosos até que o serviço seja regularizado? Bom, atualmente, as instituições do terceiro setor que cumprem esse serviço aqui, como a Marcela salientou, nós temos aqui a Sociedade Vicentina, né, que presta um serviço muito bacana, e temos uma outra instituição também que executa o serviço de acolhimento institucional. Elas continuam funcionando, dentro daquilo que foi acordado, receberão recursos do Fundo do Idoso para a manutenção desse serviço, mas para além do acolhimento institucional, o município tem, né, outros equipamentos para atender a população idosa. Nós temos os CRAS, nós temos núcleos de convivência familiar que funcionam nos bairros e que atendem qualquer demanda voltada para o idoso. Nós temos o CREAS, nós temos, né, um serviço de atenção dentro da Secretaria de Saúde, dentro da Secretaria de Ação Social, o Ministério Público também, né, dentro das suas atribuições, atende todas as demandas que lhes são apresentadas, então o município está estruturado. Obviamente, nós precisamos incrementar essa estrutura. Eu não sei se a Marcela vai concordar comigo, mas é uma demanda que cresce de forma significativa, né? As notícias de violação de direitos de idosos, eu diria que tiveram um aumento significativo nos últimos 2 anos, pelo menos aqui, olhando a situação da minha promotoria aqui em Araxá. E aí, Marcela? Né, doutora, nós estamos até agora, a nível nacional, discutindo a política do cuidado, porque também é preciso dizer que as famílias mudaram, né? E a gente fala aí de uma sobrecarga do cuidado voltado para a mulher, né? E a gente sabe que tem essa sobrecarga, principalmente em vilas, em favelas, com mulheres que muitas vezes são aí arrimos de família, que muitas vezes criam seus filhos sozinhos, mas também precisam cuidar dos seus pais, até mesmo de avós. Então, tem uma mudança muito grande nessa família que a gente precisa reestruturar enquanto política pública de apoio a essa família. Eu fico muito feliz quando a doutora fala, né, da questão do centro-dia em Araxá. Belo Horizonte é uma cidade que ainda não tem centro-dia, está no Estatuto do Idoso, que o município ele precisa cumprir de ter centro-dia e centro de convivência. Belo Horizonte nós temos um centro de convivência e não temos centro-dia, e a gente sabe o quanto isso impacta no cuidado a essa pessoa idosa e que impacta até que essa pessoa idosa chegue ainda mais frágil aos lares de idosos quando eles precisam e necessitam ser institucionalizados. E ainda levando em consideração que no sistema, né, na assistência social, a institucionalização é a última opção.
mas ela não pode ser somente a última opção quando se não tem outros serviços, né? Então é necessário que se tenha outros serviços para que esse idoso não tenha somente esses lares a procurar. O que evoluiu, então, nas políticas públicas, né, e práticas de cuidados aos idosos, e o que a gente precisa ainda evoluir? O Estatuto do Idoso, né, a gente precisa sempre brindar a essa lei, ao Estatuto. Caminhamos muito em entender já que envelhecemos e que essas famílias estão mudando no seu formato de cuidado e que esse cuidado é necessário ser repensado. Mas caminhamos muito quando conseguimos dialogar sobre isso, conseguimos dialogar quanto custa cuidar da pessoa idosa, quando a doutora fala que ela ainda não tem esse valor, mas né, que isso está sendo pensado, mas principalmente também de quando a gente fala do acompanhamento social, quando a gente fala do controle social, quando a gente traz a questão do conselho da pessoa idosa e do sistema de garantia aos direitos da pessoa idosa, né, na nossa cidade, no nosso estado, né? Então, saber que a gente tem um sistema, que a gente conta assim com a prefeitura, com o sistema de assistência social, mas que a gente conta com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a delegacia. Né? Mas e como é que a população pode ajudar? Então, a população pode ajudar no primeiro momento, entendendo que a pessoa idosa é uma pessoa de direito. Acho que a gente precisa, primeiramente, quebrar aquele preconceito, aquele conceito formado que a gente já tem. Primeiro, só que o idoso é bobo, ou da infantilização do idoso, ou mesmo da incapacidade, do etarismo. Mas também ela pode ajudar compreendendo esse idoso na cidade e principalmente participando e entendendo melhor, né, as políticas públicas voltadas para a pessoa idosa e participando ativamente no conselho da pessoa idosa do seu município. Às vezes o idoso fica tão invisível na sociedade, né? Como torná-lo visível, né? Sim, ele só não torna invisível quando ele fura a fila na frente da gente, não é mesmo? A gente ainda vive um preconceito tão grande que a gente não entende qual é o direito dessas pessoas. A gente ainda acha que ceder o lugar a ônibus para uma pessoa idosa quando eu estou voltando do serviço cansado é realmente, me desculpa a palavra, um desaforo. Né? E a gente não compreende toda a história, o quanto essas pessoas caminharam para que a gente estivesse aqui hoje. Quanto essas pessoas fizeram história e fazem história para que hoje a gente possa viver esse momento. Assim. Respeito. Respeito. A gente faz o nosso segundo intervalo, é muito rápido, voltamos já. Voltamos! O tema do nosso programa de hoje é a regularização em Araxá do serviço de acolhimento a pessoas idosas. Doutora Mara, qual que é a expectativa do MP em relação à implementação do acordo e das mudanças? A expectativa é que a lei seja cumprida, né? É o papel primordial do Ministério Público, é a fiscalização da legislação. Então, nós esperamos que esse acordo resgate a legalidade, regulamentando o serviço de acolhimento institucional, que o município cumpra o seu papel, financiando essa política pública, e com isso, os recursos, né, angariados pelo Fundo Municipal do Idoso possam ser investidos em outras necessidades da pessoa idosa, né? As necessidades são muitas, as colocações feitas pela Marcela foram extremamente interessantes, a questão da família, eu acredito, Marcela, que atuando aqui na defesa da infância, da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, a família é o pano de fundo de muitos dos problemas que recaem na população idosa. Então, nós temos muita coisa para fazer. Com esse recurso do fundo, nós vamos poder incrementar a nossa rede, incrementar os serviços, incrementar a capacitação desses profissionais que lidam com essa demanda tão delicada, né? E quem sabe até ações de conscientização da população, quebrando essa questão da caridade, que eu acho que hoje a gente não pode mais falar em caridade, né? É um serviço técnico, é uma política pública voltada à pessoa idosa, que é sujeito de direitos, não pode ser encarada como uma pessoa incapaz ou como um mero objeto, situações que às vezes a gente se depara, né? Então, o
a grande intenção do Ministério Público é que haja a observância da lei e um avanço em toda a rede de proteção à pessoa idosa do município. Doutora Mara, o MP recebe muitas denúncias de maus tratos, né? Diariamente, Cristiane, diariamente. E essas denúncias, elas chegam de várias formas. Elas chegam diretamente na sede da promotoria, elas chegam através do sistema de segurança pública, das polícias, e também através da nossa ouvidoria, né? Através do telefone 127, onde qualquer cidadão pode entrar em contato e registrar ali a notícia de violação de direitos da pessoa idosa. E, como eu já disse, tem aumentado de forma muito significativa o número de denúncias. Famílias que não conseguem lidar com as necessidades dos seus idosos, que têm dificuldade financeira, que não sabem como lidar com questões de saúde, abandono de idosos, maus tratos, exploração financeira, é uma situação que chega, infelizmente, com muita frequência na promotoria. Marcela, quais são os outros canais de denúncia? Então, o canal principal, inicial, né? A gente fala também do CRAS, que é onde tem esse papel, essa obrigação de acompanhar as famílias. Em Belo Horizonte, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa ainda é referência, apesar de não ser a porta de entrada, mas muito se é procurado. A própria delegacia, porque também temos um privilégio de, na capital, ter a delegacia, né, da garantia do direito da pessoa idosa, a delegacia do idoso. Então, as portas de entrada são essas. Mas lembrando que quando a gente não tem aí, né, cumprindo-se a lei com centro-dia ou centro de convivência, as instituições do terceiro setor acaba também sendo esse lugar de escuta da denúncia e que necessita que essas instituições tomem aí os encaminhamentos. Marcelo, vamos falar um pouco sobre o SEMAIS, né? Me fala um pouco dessa organização e quais são as ações desenvolvidas, principalmente as atividades voltadas aos idosos. Sim, é uma alegria estar aqui, estou encantada de estar escutando a doutora. O SEMAIS é uma organização sem fins lucrativos. Ela foi pensada, idealizada aqui dentro do Ministério Público, no CAU-TS, quando o Dr. Tomás Jaquino, que é uma referência do terceiro setor, pensou essa articulação entre governo, sociedade civil e também empresas. E de lá para cá, nós estamos fazendo 18 anos amanhã, nessa semana. E aí, então, a gente vem para promover esse diálogo. Temos ações aqui nessa casa, junto com CAOMA, com Semente, com o MP itinerante. Temos uma parceria muito próxima com o CAU da Pessoa Idosa, com quem sempre tivemos aí uma relação de aprimoramento. E também atualmente conversando com o CAU da Criança e Adolescente. Mas em relação à pessoa idosa, já há mais de 10 anos nós temos um trabalho voltado com as ILPIs de Belo Horizonte, onde o Ministério Público foi fundamental para que esse diálogo fosse um diálogo de resultados, de aproximação, mas também tivemos trabalho com apoio e financiamento do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Belo Horizonte, para aprimoramento da rede, do sistema de garantia, além também de monitoramento e avaliação de projetos. Lembrando isso que a doutora falou, né? O Fundo Municipal da Pessoa Idosa, ele financia projetos pontuais. A sociedade civil, ela tem um papel importante de apresentar boas ideias, as empresas de direcionarem, né, os seus recursos via lei de incentivo e o próprio município de ser esse apoiador ao conselho e fazer acontecer esse fundo. Atualmente, nós estamos expandindo nossas ações voltadas para a pessoa idosa para o Estado, na parceria também com o Conselho Municipal do Idoso, com o Conselho Estadual do Idoso, onde a gente também vai chegar em mais de 20 municípios, sempre nesse papel de fortalecer a gestão das ILPIs e também fortalecer o sistema de garantia, principalmente o Conselho da Pessoa Idosa, porque na época da pandemia nós assumimos a Frente Nacional de Fortalecimento dos Conselhos da Pessoa Idosa. Você está falando basicamente, Marcela, da importância da formação de uma rede, né? Sim. Sabia que Belo Horizonte, quando nós assumimos há 10 anos atrás, os próprios lares de idosos não se conheciam. E atualmente existe uma rede a nível de que, se hoje uma dos lares recebe um medicamento, que ele ganha um medicamento ou algo que não lhe é naquele momento necessário, ele compartilha na rede com outros lares. Ao mesmo tempo,
tornou-se ter uma unificação, né, se essa é a palavra certa, para o diálogo com o município, né? Então, os lares hoje, a partir do nosso trabalho de fortalecimento de gestão e de rede, passaram a ter um melhor diálogo. E, principalmente, sabe, Cris, nós tivemos momentos dentro dessa casa. Recentemente, a doutora Vânia nos recebeu os presidentes dos 28 lares para dialogar, para entender também que é possível dialogar com o Ministério Público não só no lugar da fiscalização, mas no lugar da promoção, no lugar da formação, no lugar da mediação. Então, assim, é encantador ver o quanto essas instituições, com o nosso apoio à gestão e um apoio aí de conhecimento dessa realidade, pode trazer resultado com todos os outros atores. Atualmente, nós estamos com uma campanha BH também é o meu lar, uma ILPI para BH, um lar para BH e BH para o lar, onde os idosos estão saindo do lar para visitas. Agradeço muito a participação de vocês, sejam sempre muito bem-vindas à TV MP. E, claro, agradeço também a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau.